Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho deste domingo, segundo o evangelista São Mateus, apresenta-nos esta já conhecida parábola do joio e do trigo. Muitos ensinamentos nós podemos tirar dessa reflexão tão preciosa para nós nesse domingo. Em primeiro lugar, nós vamos olhar a misericórdia do nosso bom Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Esse Senhor que é o dono da seara, do mundo, dos corações, é o próprio Cristo. Aonde essa semente é lançada, esse terreno da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. Os semeadores da palavra de Deus, começando de nosso Senhor, por meio da igreja, e todos aqueles que passaram em nossas vidas e foram lançando essa boa semente da palavra de Deus, da educação católica, da formação dos valores morais cristãos. Tudo isso foram sementes de trigo lançadas em nossos corações. Mas todos nós estamos nesse mundo posto no maligno, sujeito aos atrativos do mundo, às tentações do demônio e à nossa própria natureza inclinada ao mal, como consequência do pecado original. E é inevitável, podemos dizer, que nós, de alguma maneira, tenhamos também contato com essa semente ruim, que muitas vezes é lançada também em nossos corações. Mas talvez alguém já poderia trazer essa reflexão, mas então é impossível nós vivermos, ou seja, sem cometer pecado? Nós vamos ter contato a todo momento com o mal. O demônio que nos tenta, a nossa natureza que é inclinada ao mal e o mundo que nos atrai. Mas muito maior, muito mais forte do que tudo isso é a graça de Deus. É o poder de Deus. São os meios que Deus nosso Senhor, por meio da igreja, colocou e coloca à nossa disposição para nós, mesmo sujeito às tentações, tendo contato, podemos dizer, nessa proximidade que nós vivemos com o mal, ainda assim nós resistirmos ao mal, vencermos as tentações. A graça de Deus é sempre maior, o poder de Deus é sempre maior, a força dos sacramentos é sempre maior. Não podemos ficar isentos das tentações. Não vamos ficar isentos dos atrativos que o mundo exerce sobre nós. Mas é possível, com a graça de Deus, vencermos toda e qualquer tentação. Alguém passar a vida livre de alguma imperfeição, pecado venial, só por uma graça especial de Deus. Passar a sua vida inteira livre do pecado mortal. Nós temos muitos exemplos na vida da igreja, de muitos santos que guardaram a inocência do seu batismo, por um privilégio especial de Deus, por uma graça especial de Deus, mas também pela sua correspondência aos dons, às graças de Deus. O fato é que com a graça de Deus, com os meios que nós temos, nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Mas na parábola que o nosso Senhor nos contou, depois os empregados vieram, quando lançaram a semente do trigo, e depois que começou a germinar, a crescer, perceberam que havia também uma outra erva daninha plantada naquele meio. E vieram dizer ao patrão: mas qual semente que o Senhor nos deu para lançar? Foi a semente boa, a semente do trigo, mas agora está lá, ou seja, outra erva crescendo junto. O senhor quer que a gente vá lá para arrancar tudo aquilo? Disse: não. Pode ser que ao arrancar o joio vai arrancar também
não é, a planta do trigo. Deixai. Dai o tempo. Nada melhor do que o tempo para mostrar com clareza e para que seja mais facilmente feita essa separação, bons e maus, justos e injustos. E virá o momento da colheita, o momento da ceifa, onde será feita a definitiva separação. O joio vai ser retirado, amarrado e ser lançado para ser queimado, e o trigo vai ser recolhido no celeiro. Prezados irmãos e irmãs, o quanto é importante, em primeiro lugar, que nós sejamos semeadores da palavra de Deus. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, porque o grande semeador é o próprio Cristo, obviamente, mas que nós sejamos instrumentos do Senhor para semear a sua palavra. A nossa grande responsabilidade em semear a palavra de Deus no coração das nossas crianças. A nossa grande responsabilidade de dar uma boa educação às nossas crianças, uma educação católica nos valores morais cristãos. Porque é certo que mesmo a criança com todo o cuidado em algum momento vai ter contato com o mundo, mas precisa desde cedo receber, ser alimentada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos cristãos, católicos, para que possa depois resistir aos atrativos do mundo, às tentações do mal. E para que, em primeiro lugar, crie raízes no seu coração a verdade católica, a fé católica. O Papa São Pio X, quando permitiu que as crianças, aí aos 7 anos, atingindo o uso da razão, fizessem a sua primeira comunhão, não era permitido que as crianças comungassem. E na mensagem do Papa, o Papa fez essa reflexão. É muito importante que chegue no coração da criança a Eucaristia antes do primeiro pecado mortal. É significativo na vida da criança que ela receba a Eucaristia antes de cometer o pecado. Que o primeiro contato, obviamente, foi pela graça do batismo, mas atingindo o uso da razão, que tenha essa proximidade, esse contato, receba esse alimento da Eucaristia, a presença do Senhor na Sagrada Comunhão. Sermos semeadores da palavra de Deus. É preciso também nós olharmos um ponto da reflexão que nós mencionamos inicialmente, a paciência de Deus. Nós estamos no tempo da misericórdia do Senhor. E Deus vai dando paciência e vai permitindo a convivência, bons e maus, justos e injustos, santos e pecadores. Que obviamente que a parábola é uma história, não é possível, na vida dos vegetais, não vai um pé de laranja se transformar num pé de abacate, ou qualquer outra coisa semelhante. Mas, fazendo a aplicação à vida espiritual, é possível que o joio possa transformar-se em trigo. E se aquele que caminha na graça, que caminha na fé, representado ali nesse trigo, se não cuidar, pode transformar-se também no joio. E essa convivência, essa paciência de Deus, essa permissão de Deus, da convivência de bons e maus, justos e injustos, santos e pecadores, é para dar tempo da conversão, para dar tempo da mudança, para permitir com que os que estão longe do Senhor vejam os bons exemplos e possam querer também ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor. Para aqueles que caminham na virtude e que caminham na graça, possam ter ocasião também de praticar as virtudes da paciência, da compreensão, da misericórdia, do perdão. Não cabe a nós determinarmos esse momento, esse tempo de Deus. E todos nós precisamos, neste dia, agradecermos a Deus o tempo que Deus nos concedeu até hoje.
Porque se nós estamos aqui nesse momento, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque até esse momento Deus teve misericórdia conosco. E se talvez em algum momento da nossa vida, em que o pecado mortal tocou a nossa alma, se Deus nos tivesse tirado desse mundo naquele momento, estaríamos condenados por toda a eternidade. Por isso, hoje a nossa gratidão de modo especial a nosso Senhor, o tempo que Deus nos concedeu até então, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. E é preciso nós sempre reconhecermos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus com cada um de nós. Por isso nós temos muito mais a agradecer a Deus. O tempo que Deus dá, porque muitas coisas só o tempo cura. Às vezes uma criança é educada na fé católica, na infância, primeira comunhão, cruzada eucarística, os meninos do grupo de acólitos, as meninas depois, também nos grupos aí da cruzada, da Pia União e as associações religiosas. E às vezes chega na juventude, deixa-se encantar pelo mundo e se afasta de Deus. Se afasta do caminho da fé católica, se afasta da prática da religião. E Deus nosso Senhor muitas vezes vai concedendo o tempo, porque nada é melhor do que o tempo para trazer a maturidade. E depois os acontecimentos, os reveses da vida. E a pessoa começa a perceber aquilo que de fato é importante, aquilo que aprendeu na infância, aquele ensinamento que recebeu na infância, a convivência que teve na igreja, na sua infância e na sua adolescência. E depois começa a perceber quais são os valores, o que importa de fato na sua vida. Porque a glória, a alegria do mundo é tão passageira e muito mais rápido do que nós muitas vezes pensamos e imaginamos. E o tempo muitas vezes vai trazendo de volta para o redil do Senhor a paciência de Deus, a compreensão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas um outro ponto importante para nós é nós olharmos sempre com muita seriedade, com um senso de responsabilidade, para nós não abusarmos da misericórdia de Deus, para nós não abusarmos da bondade de Deus, para nós não abusarmos do tempo que o Senhor nos concede. Pois o Senhor, que é dono do tempo e não nós, e quanto tempo nós temos ainda para nós recebermos de Deus o perdão? Quanto tempo nós teremos ainda de hoje em diante, até o momento da ceifa? Até o momento em que o Senhor virá nos chamar para a eternidade? Então, se nós estamos aqui nesse momento, hoje, nós agradecermos a Deus, pedimos ao mesmo tempo a Deus o perdão, e se nós precisamos nos recolocar no caminho, que não deixemos para amanhã, porque amanhã só Deus tem o domínio sobre ele. Aproveitarmos o tempo da misericórdia de Deus, aproveitarmos esse momento da misericórdia de Deus, e correspondermos aos seus dons, correspondermos à sua graça. Peçamos, prezados irmãos e irmãs, a intercessão da Virgem Maria, a nossa boa Mãe do Céu, a graça de nós termos o nosso coração aberto à voz de Deus, a graça de nós termos o nosso coração aberto ao anúncio da palavra de Deus, não resistirmos à graça. Como diz a Sagrada Escritura, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. São Paulo aos Colossenses nos dá esse conselho no finalzinho da leitura de hoje. Que seja esse o nosso propósito, a nossa resolução, com a graça de Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja esse o nosso compromisso da nossa semana, a resolução da nossa semana. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
para a glória de Deus, para a salvação das nossas almas, para a edificação do nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.